Quanto mais você os persegue, mais rápido eles correm. Quanto mais você se afasta, mais eles se perguntam se realmente sentem sua falta. Você vai perceber isso primeiro, e não, meus amigos, não será através de palavras. Não será uma longa mensagem ou uma confissão dramática. Será através das coisas que eles não conseguem esconder. A energia, a mudança, as pequenas ações que gritam o que o orgulho não diz. A verdade é que as pessoas não sentem sua falta quando você está atrás delas. Elas sentem sua falta quando você para. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é um farol. Você não corre. Depois dos navios, vocês ficam de pé, brilhando com propósito. Os navios vêm até vocês quando precisam de orientação. Mas em algum momento, vocês esqueceram que se tornaram um barco salva-vidas. Em vez disso, perseguindo todas as situações difíceis, tentando salvar pessoas que nem querem ser salvas, você continuou aparecendo, mandando mensagens primeiro, verificando, esperando ao lado do telefone, como se seu valor dependesse de uma resposta de 3 palavras. E ao fazer isso, você ofuscou sua própria luz. Você deixou de ser o farol e se tornou a tempestade que eles aprenderam a ignorar. Deixe eu desmascarar a mentira. Eles te venderam a ideia de que, se você amasse mais intensamente, esperasse mais tempo, perdoasse mais rápido, eles voltariam. Que, se você permanecesse disponível, eles finalmente veriam o seu valor. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. Você não conquista corações se tornando invisível. Você não se torna inesquecível por estar sempre presente. Você se torna inesquecível. No momento em que você se afasta em silêncio, é quando eles ouvem o eco de tudo o que perderam. Eles não sentem falta de quem manda a primeira mensagem. Eles sentem falta de quem parou de mandar. Eles não sentem falta da presença que estava sempre por perto. Eles sentem falta de quem desapareceu sem aviso, sem explicação. Veja bem, quando você se afasta, isso cria espaço, e o espaço gera clareza. É só quando você se afasta que eles começam a sentir o vazio. E se eles realmente sentirem sua falta, você saberá, não pelo que dizem, mas pelo que fazem. Você já percebeu como o ar fica mais pesado quando alguém importante, de repente, não está mais lá? É isso que você traz. Mas eles não sentiam isso antes, porque você nunca lhes deu a chance de sentir. Você continuou se entregando como uma amostra grátis, fácil de acessar, fácil de esquecer. Mas você não é uma amostra. Você é a refeição completa. E a partir de agora, você vai parar de se oferecer de graça. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É isso que o estoicismo ensina. Você não persegue, você observa. Você não implora, você se distancia. Você não grita seu valor, você o incorpora. E quando eles realmente sentirem sua falta, você não precisará adivinhar. Você sentirá isso na forma como a energia deles vacila, como a rotina deles muda, como eles tentam voltar com mensagens casuais do tipo: ei, só estava pensando em você. Mas você já sabe que não está mais onde eles te deixaram. Este é o seu ponto de virada. Não é apenas um truque de mentalidade, mas uma mudança de estilo de vida. Você não é mais o plano B, o plano de contingência, o talvez mais tarde. A partir deste momento, você vive como um farol novamente, calmo, ainda poderoso e, acima de tudo, indisponível para quem não consegue ver sua luz à primeira vista. Repita comigo: eu escolho a mim mesmo. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe o mundo saber que seu tempo de espera acabou. Seu silêncio não é fraqueza, é poder. E da próxima vez que eles sentirem sua falta, você não vai correr atrás, você vai viver. Fique comigo, estamos apenas começando. Número 1. Eles quebram o padrão primeiro. Quando você para de fazer sua parte no conforto deles, eles começam a entrar em pânico.
Você quer saber o primeiro sinal de que eles realmente sentem sua falta? É quando eles começam a fazer o que você costumava fazer. Essa é a mudança. Essa é a rachadura na parede que eles construíram entre vocês. De repente, são eles que mandam mensagens primeiro. São eles que assistem às suas histórias, curtem suas postagens antigas, perguntam como você está. Não vem com alarde, é sutil. Mas se você estiver prestando atenção, sem perseguir, sem implorar, você vai sentir. É como entrar em uma sala. Você já iluminou a vida deles e agora eles estão tateando no escuro, tentando encontrar o interruptor de novo. Você sempre foi a fonte de luz, mas eles só perceberam quando ela se apagou. Deixa eu te dar uma imagem, meu amigo. Pense em uma peça de teatro. Você tem se apresentado noite após noite, representando amor, lealdade, presença, dando o seu melhor, enquanto a outra pessoa se sentava na primeira fila, de braços cruzados, indiferente. Você implorava por aplausos. Você esperava que eles aplaudissem, mas eles não aplaudiram. Não porque você não fosse brilhante, mas porque eles se acostumaram com o espetáculo. Eles pararam de prestar atenção. Agora, imagine o seguinte. Você sai do palco, a cortina cai, sem reverência final, sem explicação, silêncio, e de repente eles estão de pé, chamando seu nome, se perguntando onde você foi. É assim que funciona. É o que acontece quando alguém realmente começa a sentir sua falta. Eles quebram o padrão, porque o padrão em que confiavam em você parou. Mas eu sei o que você está pensando. E se eu estiver errado? E se eu parar e eles nunca mais voltarem? E se eu me distanciar? E isso só provar que eles nunca se importaram? E é aí, meus amigos, que a maioria das pessoas fica presa. Esse medo profundo e doloroso de que seu silêncio confirme seu pior pesadelo, de que você nunca foi importante para eles. Mas sejamos realistas. Se você fosse importante, eles mostrariam isso. Se eles sentissem sua falta, sentiriam sua ausência tão forte que abafaria o orgulho deles. Se não sentissem, então seu silêncio não os afastou. Ele revelou que eles nunca estiveram realmente com você. Aqui está a mentira com a qual você tem vivido. Se eu continuar aparecendo, eles verão meu valor. Não, eles não verão. Eles apenas se acostumarão com sua presença. Eles vão te colocar em segundo plano, como um ruído na vida deles, e esquecer como é o som do silêncio. Veja bem, quando você está sempre disponível, pronto para consertar, pronto para provar, você apaga o espaço que cria valor. E quando não há espaço, não há desejo. Pense no fogo. Ele não começa com muita lenha empilhada em cima. Ele precisa de ar. Precisa de espaço. Esse espaço, a sua ausência, é o oxigênio que os força a sentir. E quando você finalmente o dá, é aí que eles quebram o padrão. É aí que eles alcançam. Mas não espere que seja algo barulhento. Pode ser um simples ei, pode ser um vi isso e pensei em você. Pode até ser uma mensagem de voz que eles tinham orgulho demais para enviar antes. E essa é a chave. Você não está mais perseguindo esse momento. Você está apenas assistindo, observando, distante. Porque agora você é quem é raro. Você é quem não precisa se explicar. Vai ser desconfortável, como soltar a corda que você vem puxando há anos. Sua mente vai gritar. Puxe de novo. Talvez desta vez eles se segurem. Mas você não vai fazer isso porque amadureceu, porque finalmente entendeu o que os estoicos faziam. A paz é encontrada no distanciamento, não no controle. Você não está mais tentando forçar alguém a sentir sua falta. Você deu um passo atrás e deixou a escolha nas mãos deles. E quando você faz isso, a verdade se revela. Alguns darão um passo à frente. Eles vão se aproximar, eles vão tentar, eles vão quebrar o padrão porque sentem a ausência. Outros vão desaparecer, vão se perder no silêncio porque era lá que eles sempre pertenceram. E tudo bem,
porque sua paz não depende de quem fica. Depende da sua decisão de não implorar mais a ninguém. Como Epicteto disse uma vez, a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é alcançada quando a gente desconsidera as coisas que estão além do nosso controle. Você não pode controlar as ações deles, mas sua resposta, essa é sua arma. Esse é seu poder. E neste momento, seu silêncio está falando mais alto do que suas súplicas jamais falaram. Então, quando você os vir quebrando o padrão, lembre-se de que não se trata apenas de sentir sua falta. Trata-se de perceber que eles nunca valorizaram o que foi dado de graça. E agora, eles estão trabalhando pelo que antes consideravam garantido. Deixe-os trabalhar. Deixe-os se perguntar. Deixe-os perseguir. Diga em voz alta: agora não estou mais disponível para quem não merece. Escreva nos comentários. Deixe que seja visto. Deixe que seja sua declaração para si mesmo, para o mundo, para qualquer um que já fez você duvidar do seu valor, porque o seu antigo eu teria respondido instantaneamente. O seu antigo eu teria ficado animado com a menor migalha de pão, mas não mais. Isso é só o começo, porque quando você para de dar, o mundo começa a notar. Quando você fica em silêncio, os ecos começam a falar. E acredite em mim, meu amigo, se eles realmente sentirem sua falta, você vai perceber. Fique comigo. O que vem a seguir pode ser justamente a parte em que você recupera tudo o que eles achavam que podiam ignorar. Número 2. O ego deles começa a desmoronar. Um ego frágil sempre sente o silêncio mais alto. Quando alguém realmente começa a sentir sua falta, não apenas sente sua ausência, mas luta contra ela. Não porque de repente ganhou um coração, mas porque seu silêncio atinge o ego deles como uma parede de tijolos. Veja, enquanto você estava perseguindo, mandando mensagens primeiro, explicando demais, se colocando emocionalmente disponível, eles estavam confortáveis. Eles tinham a vantagem. O ego deles era alimentado, o orgulho deles intacto. Mas no momento em que você se afasta, realmente se afasta, eles ficam olhando para um espelho vazio. Sem validação, sem conforto, sem garantia de que ainda são desejados. E para alguém que se acostumou com a sua presença, isso é assustador. É isso que quebra o ego. Deixe-me pintar um quadro para você, meu amigo. Imagine um rei que está acostumado a ser adorado por um súdito leal. Todas as manhãs, você se curvava. Todas as noites, você esperava por ordens. Eles nunca precisavam pedir, você simplesmente dava. E então, um dia, você parou de se ajoelhar. Você parou de aparecer nos portões do palácio, você desapareceu, não com barulho, não com drama, mas com silêncio. E o rei, ele não sabe o que fazer, porque o poder sem alguém para exercê-lo parece vazio. É assim que o ego funciona. Ele prospera quando você lhe dá atenção. Ele encolhe no momento em que você para de dar. E você pode estar pensando, mas se eles sentem minha falta, não deveria ser amor o que eles sentem. Não, não no início. Essa é a mentira que nos venderam, que quando alguém realmente se importa, isso sempre vem envolto em gentileza, honestidade, crescimento. Mas a verdadeira natureza humana é confusa, é movida por padrões, controle e conforto. E quando você deixa de ser previsível, você perturba esse conforto. Essa perturbação os abala, destrói a versão de você que eles achavam que tinham no bolso. Eles começam a se perguntar: por que você não está entrando em contato? O que mudou? Você está saindo com alguém? Eles seguiram em frente? E essas perguntas são o ego deles se desvendando. É o orgulho deles, antes inflado pelo seu esforço, agora esvaziando pelo seu silêncio. Mas me escute com atenção. Essa é a parte em que você não volta atrás, porque no momento em que eles percebem que você ainda se importa mais, o ego deles se reconstrói. E se eles só estão entrando em contato para acalmar o orgulho deles?
e não para honrar o seu valor, tudo vai voltar a ser como era antes. Você era a zona de conforto, a rede de segurança emocional, o lugar onde eles podiam se apoiar quando o mundo não estava prestando atenção suficiente. Mas agora você se foi. E quando o ego não é alimentado, ele se torna barulhento, mas não em palavras, em comportamento. Nessas tentativas repentinas de se reconectar, nas mensagens tarde da noite, nos likes estranhos, nas mensagens curtas só para saber como você está. Elas não vêm do amor. Elas vêm do medo de perder o controle sobre você. Essa é a parte que você precisa entender. Sentir sua falta nem sempre significa que eles te valorizam. Pode significar apenas que eles odeiam não ter mais acesso a você. É como uma criança que nunca se importou com o brinquedo no canto até que outra pessoa o pegou. De repente, é a coisa mais importante do mundo. Isso não é amor, é ego, é a ilusão da perda, não a realidade do valor. E é aí que a mentalidade estoica se torna sua maior arma. Marco Aurélio escreveu: se alguém puder provar que estou errado e me mostrar meu erro em qualquer pensamento ou ação, eu mudarei com prazer. É a verdade que busco, e a verdade nunca prejudicou ninguém. É isso que você está fazendo. Você não está mais alimentando ilusões. Você está cortando o ego, o seu e o deles, e encarando a verdade. Se alguém realmente sente sua falta da alma, não do ego, essa pessoa voltará com uma mudança, não apenas com contato. Ela virá com responsabilidade, não com curiosidade. Ele vai se aproximar de você como alguém que respeita sua paz, não como alguém que está apenas desconfortável com sua ausência. Mas você tem que manter a postura, porque no momento em que você ceder, no momento em que você voltar aos seus velhos hábitos, mandando mensagens primeiro, provando seu valor, tentando acalmar a tempestade dele, você perde o progresso. O ego dele vence e sua autoestima paga o preço. Vai ser difícil, eu sei. Você vai ver a mensagem deles e seu coração vai disparar. Sua mente vai ficar acelerada. Devo responder? E se essa for a maneira deles de voltar? Talvez eu deva ceder um pouco, mas no fundo, você saberá. Se for real, ficará claro. Se for crescimento, não precisará ser decifrado. Você já deu chances suficientes, já ofereceu explicações suficientes. Este é o capítulo em que você os deixa encarar o espelho que eles têm evitado. O capítulo em que o ego deles começa a desmoronar, porque seu silêncio construiu uma parede que eles não conseguem escalar sem esforço. Então, agora é a sua vez de fazer a pergunta: eu quero ser saudoso ou quero ser respeitado? Porque há uma diferença. Ser saudoso significa que eles se lembram de como você era bom. Ser respeitado significa que eles percebem que precisam se elevar ao seu nível para tê-lo de volta. Só vale a pena responder a uma dessas perguntas. Repita comigo: eu protejo minha paz. Digite nos comentários. Diga por você mesmo, pela sua cura, pela versão de você que se curvou demais, esperou demais, esperou demais. Essa versão acabou. Essa versão evoluiu. Deixe que sintam sua ausência. Deixe que o ego deles se quebre. Deixe que o silêncio fale mais alto do que seus pedidos jamais falaram, porque se eles realmente sentirem sua falta, terão que voltar diferentes. Fica comigo, porque o que vem a seguir é quando a gente muda toda a dinâmica. Número 3. Tu sentes a mudança de energia antes das palavras chegarem. A energia nunca mente. Até o silêncio tem uma frequência. Antes de eles dizerem qualquer coisa, antes de digitarem uma única palavra, antes de uma notificação acender o teu celular, tu vais sentir. Esse é o verdadeiro sinal. Alguém sente a tua falta. Não é uma mensagem, não é uma ligação, não é um grande gesto performático. A mudança acontece na energia. Primeiro, veja. As pessoas acham que as palavras são o mais importante, mas
Palavras são fáceis. Elas podem ser manipuladas, ensaiadas, jogadas como doces para acalmar a tempestade. Mas a energia, essa é primitiva. Essa é a verdade. Antes de ser filtrada, ela está no tom, no tempo, nas pequenas rachaduras na confiança deles. Está no atraso antes de eles mandarem aquela mensagem. Está na maneira como eles hesitam perto de você. Agora, porque seu silêncio os abalou, você se afastou e a base do que eles pensavam que controlavam começou a rachar. Vamos colocar desta forma. Você já entrou em uma sala onde alguém tinha acabado de discutir? Eles não estão mais gritando, mas você sente isso. O ar está mais pesado, a tensão é densa. É assim que a energia funciona. Mesmo quando nada é dito, tudo é sentido. Então, quando alguém começa a sentir sua falta, a vibração muda. A confiança deles começa a revelar incerteza. A pessoa que antes agia como se não se importasse fica repentinamente desequilibrada, não porque você a confrontou, mas porque você não o fez. Você não explicou, não perseguiu, apenas parou de responder como costumava fazer. E esse silêncio diz muito. É aí que a mente deles começa a correr. Eu fui longe demais? Por que ela não está reagindo? Ela superou a gente? Alguém está dando a ela o que eu achava que era garantido? E é aí que começa a mudança. Não nas palavras, mas na hesitação, na forma como as ações dela começam a espelhar as suas. Ela desacelera, recua, mas não por confiança, e sim por medo. Ela está tentando te entender. Agora os papéis se inverteram. E eu sei, pessoal, essa parte é confusa, porque vocês estão acostumados com clareza, estão acostumados a implorar por franqueza. Apenas me diga como você se sente, vocês costumavam dizer. Mas agora vocês não precisam ouvir isso. Vocês sabem que toda a vibração deles diz isso. A energia deles está instável, porque vocês pararam de deixá-los à vontade. Vocês já ouviram o ditado: águas calmas são profundas. Certo, esse é você. Agora você não está reagindo, não está explicando demais, está calmo. E essa calma é a declaração mais poderosa que você já fez. Ela diz: eu recuperei meu poder. Ela diz: não vou mais brincar de buscar emoções com você. E eles sentem isso. Eles podem não admitir. Diabos, eles podem tentar fingir que tudo está normal. Mas algo em você parece diferente agora. Está na maneira como você se comporta, na maneira como você não se apressa em responder, na maneira como sua presença parece menos disponível. E isso os assusta, porque antes eles eram o centro do seu universo emocional. E agora você é uma galáxia própria, e eles não sabem mais como orbitar em torno dela. Marco Aurélio disse que aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. É onde você está agora. Em harmonia, no controle, em um espaço onde você não precisa das palavras deles para validar sua intuição. Você sabe o que a mudança de energia deles significa. Você sente a mudança antes mesmo que eles saibam como agir. Mas é aqui que a coisa fica séria. Eles vão testar você, vão enviar pequenos sinais, como você está. Uma música postada no story deles, talvez até algo sarcástico ou passivo-agressivo para provocar uma reação. Não caia nessa, porque essa mudança de energia que você sente nem sempre é um sinal de crescimento. Às vezes é só desconforto. Às vezes é só o ego deles, abalado pelo seu silêncio. Nem todo mundo que sente sua falta merece outra versão de você. Não se esqueça, você não está aqui para ser decifrado como um mistério. Você está aqui para ser respeitado como um padrão. E sim, manter sua posição vai parecer estranho. Você vai querer responder, vai querer preencher o silêncio, mas não faça isso ainda. Deixe a energia falar primeiro. Deixe que eles mostrem, não apenas digam. Porque se você ceder ao primeiro sinal de desconforto, você não está mostrando força.
você está apenas aliviando a culpa deles. Deixe-os ficarem na confusão. Deixe-os sentir a tensão da sua ausência. É assim que eles crescem. É assim que eles percebem que a sua energia era um privilégio, não algo garantido. Essa é a parte que eles nunca esperam. Eles achavam que você estaria sempre lá, sempre mandando mensagens primeiro, sempre provando, sempre explicando. Mas agora você está diferente. Você está com os pés no chão. Você está calmo. Não porque você é fraco, mas porque você encontrou a paz, que não depende da presença deles. Essa energia é magnética, e eles sentem isso. Só não sabem como lidar com isso ainda. Diz isso em voz alta agora mesmo. Eu confio na energia. Escreve nos comentários. Deixa o mundo saber que você parou de perseguir palavras quando a energia já disse a verdade. Deixa que eles se perguntem o que mudou. Deixa eles sentirem o que você costumava dar, sem questionar. Porque dessa vez você não está reagindo. Você não está explicando. Você está observando. Você está ouvindo, e se eles realmente sentirem sua falta, a energia deles vai começar a te perseguir antes mesmo que as palavras deles cheguem. Fica comigo, porque o que acontece a seguir é quando eles tentam voltar e você estará pronto. Número 4. Eles começam a tentar recuperar o acesso. A porta que ignoravam se torna sagrada no momento em que se fecha. Eles nunca bateram quando estava aberta. Nunca agradeceram quando passavam por ela como se fossem donos do lugar. Mas agora que você fechou essa porta, não por raiva, mas por paz, eles de repente querem voltar. É assim que sempre acontece quando você para de aparecer sem ser convidado. Quando sua energia não mais os envolve como um cobertor. Eles entram em pânico porque agora sentem frio. Agora sentem o vento. E é aí que começa. As tentativas, pequenas no início, e aí, aqui, oi, estranho ali, um meme aleatório enviado para sua caixa de entrada. Talvez inofensivo, mas agora você sabe melhor. Não são casuais, são calculadas. São as primeiras batidas na porta pela qual costumavam entrar como a realeza. Estão tentando recuperar o acesso, mas não porque de repente encontraram sua alma. Não, meu amigo, ainda não é sobre você, é sobre eles. É sobre o acesso que perderam, o calor fácil que costumavam receber, o abrigo emocional que consideravam garantido, aquela presença constante que antes os confortava, mesmo quando não davam nada em troca. Isso se foi agora e sua ausência está ecoando na vida deles. Alta, perturbadora, desconfortável. Sejamos realistas. As pessoas não sentem falta das coisas que amam. Elas sentem falta das coisas das quais se beneficiaram. O apoio, a validação, o fato de que podiam entrar em contato e você estaria lá. Mas agora você recuperou sua energia. Você retirou sua linha de crédito emocional e, de repente, eles estão sem dinheiro. Imagine assim: tem um café. Eles sempre iam lá, sem filas, sempre aberto, café quente, sem cobrar. Eles não valorizavam, não davam gorjeta. Então, um dia, fechou. Placa na porta, em reforma. E, de repente, eles ficam andando de um lado para o outro do lado de fora, como viciados, tentando encontrar um jeito de voltar para dentro. Eles nunca se importaram com o café até que ele parou de ser de graça. Agora eles estão mandando sinais para você. Nada direto, é claro. Isso significaria vulnerabilidade. E eles não estão prontos para isso. Então, em vez disso, eles escolhem o caminho mais seguro. Eles cutucam a superfície. Eles esperam que você abra a porta de novo, por conta própria, porque era isso que você costumava fazer. Você pegava migalhas e as transformava em uma refeição. Você lia nas entrelinhas e construía castelos a partir das mensagens, sem muito esforço deles. Mas não mais. Agora você vê a diferença. Há uma enorme diferença entre alguém sentir sua falta e alguém sentir falta
do que recebia de você. E você, meu amigo, não é mais uma conveniência, não é mais um acesso concedido sob demanda. Esse era o seu antigo eu. O você que temia a distância, o você que achava que o silêncio significava fracasso, o você que achava que amor significava disponibilidade. Agora você aprendeu, cresceu, se tornou raro. Sêneca disse uma vez: quem é corajoso é livre. E o distanciamento, o verdadeiro distanciamento emocional, isso é coragem. É isso que te liberta da necessidade de esses sinais significarem alguma coisa. Você não os decodifica mais. Você observa, não corre em direção a eles, permanece firme. Porque é isso que acontece quando eles começam a tentar recuperar o acesso. Eles testam a água antes de se comprometerem a nadar. Eles querem saber se você ainda está disponível, ainda esperando, ainda disposto. E se você responder muito rapidamente, com muita cordialidade, com muito entusiasmo, eles vão relaxar. O ego deles é alimentado, a zona de conforto deles é reiniciada e nada muda. É por isso que você deve manter a linha. Você não precisa ser frio, não precisa ignorá-los por despeito. Não se trata de vingança, mas de respeito. Trata-se de enviar uma mensagem silenciosa. Não sou mais fácil de encontrar, porque o que está sempre disponível raramente é respeitado. E você, meu amigo, não é mais um terreno comum. Agora é hora de tomar consciência. Este é um teste para você, não para eles. Você consegue manter a calma quando eles batem à sua porta sem muito esforço? Você consegue ficar parado quando eles deixam cair migalhas no chão? Você consegue resistir à tentação de dar significado a gestos sem sentido? Porque a verdade é que, se eles realmente quiserem voltar, eles vão tentar, não uma vez, não pela metade, mas de forma consistente, clara e com humildade. Essa é a diferença. É isso que separa um ego solitário de um coração transformado. E eu entendo. É tentador deixá-los voltar. Você vai pensar: talvez isso seja um sinal. Você vai querer acreditar que é o começo de algo novo. Mas preste atenção. Acesso sem responsabilidade é só mais um ciclo esperando para se repetir. Então, quando eles começarem a voltar, não abra a porta só porque eles bateram. Faça-os bater 2 vezes. Faça-os esperar. Certifique-se de que eles se lembrem que foi o seu silêncio que mudou a dinâmica, não a percepção deles. E se eles forem embora em vez de baterem novamente, ótimo, deixe-os ir. Se o seu silêncio os assustou mais do que o próprio comportamento deles, essa é a sua resposta. Eles não sentiram sua falta. Eles sentiram falta do acesso. Repita comigo agora. O acesso deve ser conquistado. Digite isso nos comentários. Deixe que eles vejam. Deixe que você veja. Deixe que esse momento marque seu padrão, sua mudança, seu retorno ao poder. Porque eles virão, seja hoje, na próxima semana ou daqui a 3 meses, eles tentarão reentrar com tentativas suaves e gestos nostálgicos. Mas você não cede à familiaridade. Você mantém seu valor. Você protege sua paz. E quando eles finalmente aparecerem, não com jogos, mas com a verdade, é aí que você decide. Não porque está solitário, mas porque agora é forte o suficiente para escolher quem tem acesso e por quê. Fique comigo, porque o próximo passo é quando o padrão se quebra para sempre. Número 5. Eles refletem sua calma. Quando você para de dançar, a música começa a soar diferente. Eles não dizem que sentem a mudança. Você vê isso. Você sente isso porque agora, de repente, eles começam a refletir sua calma, a tempestade que antes agitavam dentro de você. Agora eles estão sentados nela, silenciosamente confusos, tentando descobrir por que a temperatura mudou, por que seus movimentos habituais não estão mais funcionando, por que o jogo que pensavam controlar de repente parece estranho. É louco, não é? Você costumava ser aquele que esperava ansioso, pensando demais em cada palavra,
cada segundo de silêncio. Você costumava entrar em pânico quando eles se afastavam, preenchendo as lacunas com esforço, amor, gentileza, apenas tentando fazer com que as coisas voltassem a ser como eram. Mas agora, você está calmo. Você não manda mensagens primeiro, não liga, não entra em contato só para manter a conexão aquecida. Você abraçou a quietude não por rancor, mas por força. E eles sentem essa mudança na sua energia como uma brisa fria no pescoço, sutil, mas inegável. Então, o que eles fazem? Eles tentam se igualar a você. Eles ficam calmos, mais lentos, mais pensativos. Começam a observar você. Agora respondem no seu ritmo. Abaixam o tom. Tentam espelhar o distanciamento em que você entrou. Mas aqui está a questão. Eles não foram feitos para isso. Não como você. Você passou pelo fogo. Você se sentou diante do silêncio, os demônios curados na escuridão. Você estudou os estoicos. Aprendeu que a paz não é encontrada na validação, mas no autocontrole. É por isso que sua calma é real, mas a deles é mímica, imitação, uma reação, não uma decisão. Eles acham que, se agirem sem se incomodar, podem recuperar o poder, que, se jogarem o mesmo jogo, você começará a se perguntar novamente, começará a duvidar novamente. Mas aqui está o que eles não entendem. Você não está mais no mesmo jogo. Você não ficou apenas quieto. Você ficou claro. Você não apenas parou de procurar. Você parou de precisar da presença deles para se sentir completo. Sua calma não é uma estratégia. É um estilo de vida. Agora, e isso os abala. É como um espelho. Eles são forçados a conviver com uma versão sua que nunca esperavam. A versão que não persegue, não questiona, não desiste. A versão que tem limites, que não alimenta mais o ego deles. E é nesse silêncio, nessa consistência despreocupada, que a máscara deles começa a cair. Eles costumavam controlar o ritmo, afastar-se um pouco e você se aproximava mais, ficar em silêncio e você quebrava primeiro. Mas agora você não reage. Você deixa o silêncio permanecer. E esse silêncio fica pesado e eles não sabem o que fazer com ele. Então, eles tentam espelhar você. Mas aqui está a reviravolta. Quando alguém espelha sua peça sem realmente ter nenhuma, ela começa a rachar rapidamente. Eles ficam irritados, passivos, agressivos, quentes e frios, porque não conseguem entender por que não está funcionando. Eles achavam que o silêncio lhes dava controle, mas não dá, não mais. Porque a paz real, a calma estoica real, não precisa de atenção para sobreviver. Ela não busca conclusão, não é atraída por migalhas ou nostalgia. Ela simplesmente é. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E agora você não reage. Você observa. Você permanece com os pés no chão, enquanto eles tropeçam em terreno desconhecido. E é aí que eles percebem que o poder não está em quem fala mais alto, mas em quem permanece centrado quando todos os outros estão lutando por vantagem emocional. Deixe-me dar uma imagem, meu amigo. Imagine duas pessoas em um lago. Uma está se debatendo, desesperada para se manter à tona, a outra ainda equilibrada, flutuando em paz. A que está se debatendo olha ao redor e vê você calmo, confiante, silencioso. E de repente, ela para de se mover, não porque está bem, mas porque acha que a quietude a fará parecer forte também. Mas a quietude sem substância sempre afunda. Você não flutua porque está fingindo. Você flutua porque deixou de lado a necessidade de aprovação. A mentira que diz que você precisa provar seu valor para ser amado. Eles não deixaram isso de lado. Eles ainda estão se agarrando, ainda observando, ainda fingindo, mas não sabem disso. Você vê tudo. Você vê a atuação, a calma forçada,
atenção não expressa em seus movimentos. E, em vez de alimentar isso, você se recosta. Você sorri para si mesmo, porque finalmente entende que nunca foi você quem estava perdendo. Você era a âncora. Então, o que você faz agora? Nada. Você continua sendo o espelho, não para zombar deles, mas para refletir como é o crescimento. Deixe-os se contorcerem no silêncio que costumavam usar como arma. Deixe-os sentar no espaço que antes inundavam com manipulação. Você não precisa se envolver, não precisa corresponder à tentativa deles de corresponder a você. Você fica parado, você fica calmo, você continua sendo você. E é isso que os aproxima. Não é o desespero, não é a carência, mas o poder de alguém que não é mais movido pelo medo. Repita comigo agora. Eu sou o dono da minha calma. Digite isso nos comentários. Deixe que eles vejam, deixe que você sinta. Essa é a sua afirmação, o seu escudo, a sua declaração. Você não está mais fingindo paz. Você é a paz. E qualquer um que queira fazer parte do seu mundo, agora terá que parar de fingir e se elevar para te encontrar. Na verdade, fique comigo, porque o que vem a seguir é quando você para de reagir completamente e eles começam a perder o controle. Número 5. Eles revisitam conversas ou memórias antigas. As pessoas só olham para trás quando o presente parece vazio. Quando alguém realmente começa a sentir sua falta, você percebe algo estranho. Eles começam a olhar para trás. Eles vasculham mensagens antigas, revisitam conversas que antes pareciam sem sentido, relembram memórias que juraram ter esquecido, não porque de repente ficaram sentimentais, mas porque a sua ausência os forçou a buscar conforto no que já foi. Eles começam a vasculhar o passado, na esperança de sentir algo familiar, algo que não valorizavam quando tinham bem na frente deles. Começa pequeno. Você percebe que eles assistiram às suas histórias antigas, como uma foto de meses atrás. Talvez até tenham respondido a algo que você postou há muito tempo com "Isso apareceu e me lembrou de você". Não são coincidências, são impressões digitais, pequenos ecos de alguém tentando se reconectar com uma versão sua que não existe mais. Veja bem, quando você se afasta, quando você realmente se desliga e para de tentar ser lembrado, eles começam a entrar em pânico. Eles pensam: e se isso realmente acabou? Mas eles não conseguem dizer isso em voz alta. Eles não conseguem admitir isso para si mesmos, muito menos para você. Então, em vez disso, eles recorrem à nostalgia. Eles voltam para a última vez em que se sentiram seguros, admirados, desejados e tentam reviver isso, não com presença, mas com memória. É como ver alguém vasculhando uma caixa velha no sótão. Cartas empoeiradas, fotos desbotadas, lembranças aleatórias, todas as coisas que eles jogaram em uma gaveta. Agora, de repente, elas são sagradas. Por quê? Porque a pessoa que lhes deu significado se foi. Mas aqui está o que você precisa entender, meu amigo. Quando eles revisitam o passado, não estão apenas sentindo sua falta. Estão sentindo falta de quem eram quando você estava por perto. A atenção que recebia, a sensação de ser o centro do seu mundo, aquele calor emocional constante, a segurança que você costumava dar, sem que pedisse. A pessoa está buscando aquela versão de si mesma, aquela que tinha você. Mas não vai dizer isso. Não. Vai agir com naturalidade. Fingir que é só coincidência. Uma lembrança surgiu. Uma música lembrou. Só pensei em você. Só isso. Mas você sabe melhor. Agora. Você sabe que não se trata de música ou memórias. Trata-se de energia. Trata-se de fome emocional disfarçada de curiosidade casual. E aqui está a parte que eles não esperam. Você seguiu em frente. Você não é mais a pessoa que eles deixaram para trás, aquela que se animava com cada migalha, aquela que pegava um pequeno gesto e o transformava
em esperança. Essa versão de você evoluiu. Você não romantiza mais os contatos deles. Você os vê como eles realmente são. Uma busca pelo conforto que perderam quando você parou de tentar. Marco Aurélio disse: o tempo é como um rio composto pelos eventos que acontecem e uma corrente violenta. Pois, assim que uma coisa é vista, ela é levada embora, e outra vem em seu lugar. E essa é a verdade. Eles estão tentando se agarrar ao que a correnteza já levou. Estão nadando contra a corrente na esperança de encontrar a versão de você que conheciam. Mas aqui está a reviravolta. Eles não conseguem, porque agora você não está nadando, você está navegando. Você aceitou o fluxo, parou de resistir, parou de reviver cenas antigas, na esperança de que o final mudasse. É por isso que eles sentem a necessidade de olhar para trás, e você não. E eu sei que uma parte de você ainda quer acreditar que este é o momento em que eles mudaram. Que talvez desta vez seja real. Que a viagem deles pela memória é o começo de algo melhor. Mas deixe-me dizer uma coisa real. Relembrar não é remorso, e sentir falta de alguém não é o mesmo que perceber o valor dessa pessoa. Um é emocional, o outro é transformacional. E até que eles apareçam no presente com os dois pés, não confunda o fantasma deles. Encare o passado como crescimento. Não deixe a nostalgia te enganar e te levar a revisitar um capítulo que você já superou. Eles estão vasculhando as cinzas, tentando encontrar uma faísca. Mas você já acendeu uma nova chama dentro de si. Você reconstruiu sua identidade, assumiu seu valor e não está mais acendendo tochas para pessoas que lhe trouxeram escuridão. Então, se elas quiserem voltar, é melhor que voltem com algo real. Não apenas curtidas, não apenas lembranças, mas com esforço, clareza, responsabilidade. Até lá, deixe-as rolar a tela, deixe-as refletir, deixe-as se perguntar o que aconteceu com a versão de você que antes se curvava, perseguia e implorava. Essa versão não está mais em casa. Essa porta está fechada. E você não está mais esperando do outro lado. Diga em voz alta: eu não vivo no passado. Digite nos comentários. Diga isso pela versão de você que chorou por essas memórias. Diga isso pelo futuro que não depende mais se eles se lembram ou não. Diga isso para lembrar a si mesmo que reflexão sem ação é apenas ruído. Essa é a parte em que você mantém o silêncio. Você não responde a migalhas. Você não fica animado com a nostalgia, porque enquanto eles estão perdidos no passado, você está construindo algo real no presente. E acredite em mim, meu amigo, se eles realmente sentem sua falta, vão parar de reviver momentos antigos e começar a criar novos, com ações, com consistência, com verdade. Fica comigo, porque o que vem a seguir é quando eles percebem que você não está apenas mais difícil de alcançar. Você não está esperando por nada. Número 6. Você é o herói da sua própria história. Quando você para de fazer testes para papéis na história de outra pessoa, você finalmente começa a escrever a sua própria. É aí que tudo muda. Não neles, mas em você. Você não é um personagem coadjuvante. Você não é a reviravolta no drama confuso de outra pessoa. Você não é aquele que espera que o roteiro mude para finalmente ter o final que merece. Você é o autor, o herói, o personagem principal. E se eles realmente sentirem sua falta, se finalmente perceberem o que perderam, não importará se você ainda está vivendo sua vida de acordo com a história deles. Esse era o seu antigo eu, a versão que continuava aparecendo, reescrevendo a si mesmo para se encaixar no mundo deles, diminuindo-se apenas para estar perto, implorando por um papel em uma vida que mal tinha espaço para você. Mas não mais. Agora é você quem está segurando a caneta. Você foi ensinado a acreditar que amor significa sacrifício, que ser escolhido é o prêmio, que se você provar seu valor por tempo suficiente,
Eles finalmente verão isso. Mas vamos destruir essa mentira agora mesmo. Você não é respeitado se diminuindo. Você não é lembrado se perseguindo. Você não se torna inesquecível, sendo fácil de esquecer. Você se torna poderoso no momento em que percebe que não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para escolher. E eu entendo. É difícil abandonar essa história, especialmente quando você construiu sua identidade em torno dela, em torno deles, em torno da esperança de que talvez um dia eles voltem e tudo faça sentido, que toda a sua dor valha a pena, que eles estejam à sua porta de braços abertos e com todas as palavras que nunca disseram. E talvez eles façam isso. Talvez um dia eles apareçam, mas se eles te encontrarem ainda esperando, ainda preso no mesmo capítulo, então nada realmente mudou, nem para eles, nem para você. Veja bem, as pessoas começam a respeitar você quando veem que sua vida não gira em torno delas, quando você para de orbitar o silêncio delas, quando você para de ser o sol emocional. Elas só apreciam quando a luz se apaga. É quando elas sentem, é quando elas entendem. Mas, a essa altura, você já se foi. Não com amargura, não com ressentimento, mas com propósito, com paz, com poder. Você se tornou o herói da sua própria história. E heróis não perseguem heróis, não imploram a heróis, não ficam sentados no corredor de outra pessoa, esperando que uma porta se abra. Eles constroem seu próprio reino, traçam seu próprio caminho. Eles vão embora não porque são frios, mas porque finalmente entendem seu valor. E aqui está a bela e brutal verdade. Quando você assume esse papel, as pessoas ou se elevam para te encontrar ou se afastam. E de qualquer maneira você ganha, porque você não está mais escolhendo com base em quem precisa de você. Você está escolhendo com base em quem merece você. Você não mede seu valor por quem volta. Você não valida sua força por quem se arrepende de ter perdido você. Seu valor não está em ser saudoso. Está em não esperar para ser. Esta é a sua história, sua. E ninguém pode escrever o final, exceto você. Então, a partir de agora, pare de verificar quem está vendo suas histórias. Pare de se perguntar por que eles curtiram aquela foto antiga. Pare de esperar que eles digam algo verdadeiro. Se eles disserem, ótimo, mas você não vai ficar esperando por uma reviravolta na trama, porque você já está entrando no seu próximo capítulo, aquele em que você é o foco, onde você faz as regras, onde sua paz não está aberta à negociação e seu amor não é distribuído como troco para pessoas que nunca o mereceram. Este é o seu momento, não o deles. Repita comigo. Eu sou o herói. Digite isso nos comentários. Deixe que eles leiam. Deixe que o mundo veja. Mais importante ainda, deixe você acreditar. Diga isso até que seus ossos se lembrem do que você esqueceu. Que você não precisa ser escolhido para ser suficiente. Você já é. Você sempre foi. E se eles sentirem sua falta, deixe que sintam. Mas você não está mais parado esperando que alguém te alcance. Se eles quiserem fazer parte da sua história agora, vão ter que correr. Vão ter que acompanhar o seu crescimento, o seu ritmo, a sua visão. Você não vai mais desacelerar. Você não vai mais tentar ser inesquecível na vida de outra pessoa. Você decidiu se tornar inabalável na sua própria vida. Então, aqui está o seu passo final. Se esta mensagem tocar algo real em você, clique no botão curtir. Inscreve-te, porque isso não é o fim, é o começo. Compartilha isso com alguém que precisa acordar para o próprio valor. E nos comentários, quero que escrevas isso uma última vez. Não por eles, não por mim. Por ti, eu sou o herói. Porque a partir de agora, tu não imploras para estar na vida de ninguém. Eles ganham o direito de estar na tua.